Olá, Paulo Renato Nepomuceno. Hoje eu entrevisto Edneia Pascoal. Ela que é historiadora de Angra dos Reis, tem vasto conteúdo publicado sobre a história, tanto de Angra quanto da região da Costa Verde. Edneia, muito obrigado pela sua disponibilidade. Edneia, eu gostaria que você contasse como é que nasceu o turismo em Angra e essa vocação da cidade voltada a esse setor. Como é que aconteceu esse descobrimento? A Rio Santos e, de uma certa forma, a usina nuclear fizeram essa abertura. Quando a Rio Santos começou a ser rasgada, isso abriu não só a Angra como Paraty. Eu vim para Angra para conhecer Paraty e só consegui ir a Paraty depois que a Rio Santos ficou pronta, porque nós não tínhamos como passar. Conforme a maré, havia certos regatos que a gente tinha que atravessar, conforme a maré a gente podia atravessar ou não. Então eu fiquei esperando até poder a Rio Santos ficar pronta e nós íamos para Paraty direto. Mas abriu para os paulistas Paraty, os comerciantes, as pessoas que fazem o turismo, vieram de São Paulo. A maioria, você pode ver que são pessoas de São Paulo, com outras perspectivas, com outros ideais. Assim como hoje a Ilha Grande. Se você for à Ilha Grande, você vai ver que a maioria dos proprietários de restaurante, proprietários de pousadas, são de São Paulo. Há um grupo angrense, sim, um grupo angrense muito bom, mas a maioria é São Paulo. Tanto que eles se unem, eles trabalham em cooperativa, eles têm um método de trabalho mais produtivo. Também os saveiros. Quando começou esse negócio do saveiro, também despertou o interesse de várias pessoas. Também o Senai aqui abriu o curso de turismo. As faculdades que vieram para Angra deram esse viés do turismo e a mentalidade hoje já é outra. E a industrialização da cidade, a criação das usinas, a instalação do estaleiro, elas abriram a porta do setor? A usina nuclear trouxe também muita gente, inclusive, eu acredito que esse intercâmbio entre São Paulo e Rio e também Minas, que a finalidade da usina nuclear era justamente esse aspecto geográfico. Ele pegava 3 grandes centros brasileiros, já em desenvolvimento, e criava um polo de atração. E foi o que aconteceu. Realmente, muitas pessoas de São Paulo, do Rio e de Minas vinham visitar a usina nuclear, vinham conhecer a usina nuclear. Isso se tornou um polo, um chamariz. Nós tínhamos na usina nuclear, e ainda tem, um centro de visitantes. E muito bem estruturado, faziam palestras muito boas, as pessoas saíram daqui encantadas com a usina nuclear e a sua proposta de Brasil. E como foi esse crescimento? Teve altas e baixas durante tudo isso? O crescimento foi incrível. Angra cresceu demais. Eu até brinco sempre com as minhas colegas, digo, a tradicional família angrense mingou, ficou pequenininha. Porque hoje você vai num banco, numa casa pública, dificilmente você encontra outro angrense. Você só vê gente que veio de fora, por causa da usina nuclear, por causa da Verome e agora por causa do turismo mesmo, né? O turismo está incrementando a vinda desses saveiros, esse pessoal que trabalha, esses marinheiros que trabalham e trabalham bastante. Então, uma coisa com muito incentivo. Edneia Boni e o Dr. Roberto Marinho também eram apaixonados pela região, tinham casas aqui. Eles foram essenciais nesse descobrimento? Muito, muito importante. O Roberto Marinho comprou a casa do Delamare e transformou aquilo num polo de atração. Todo mundo queria saber onde era a casa do Roberto Marinho. E ele mesmo, ele pessoalmente, tinha muito interesse em desenvolver Angra dos Reis. Sempre teve. Tanto que eles criaram a procissão do 1º de janeiro. E esse foi um chamariz, assim, importantíssimo. Hoje ela está, assim, quase que inexistente. Eu posso dizer que eu fui da primeira até a 25ª, depois eu deixei de ir. Mas sempre foi um atrativo muito grande. Nossas casas de angrense ficavam cheias de visitas, porque todo mundo queria ir a essa procissão do 1º de ano. Além de que as novelas que passavam na Globo sempre tinham um pontinho em Angra dos Reis, sempre tinha uma coisinha em Paraty. O Roberto Marinho realmente gostava muito da nossa região
curtia a nossa praia, curtia nosso povo. E você encontrava com ele, às vezes, de bermuda e uma camiseta, você achava que era um caseiro. Tal a intimidade que ele tinha com a cidade. Ele não tinha aquela pose de sou dono da Globo, não. Ele era mais um na praia só. Ele foi uma pessoa excelente para Angra. E além dos investimentos privados, houve também um olhar do Estado para esse setor durante todo esse período? Olha, nós tivemos um secretário de Cultura aqui, nós tivemos dois. Um no governo petista, que foi Zequinha Miguel. Quando o João Luiz Gibrel Rocha era prefeito, o Zequinha Miguel foi o nosso secretário de Turismo. E ele foi excelente. Ele trouxe a Festa do Divino, ele trouxe as pastorinhas, ele trouxe uma porção de apresentações que estavam adormecidas. Ele reviveu essas apresentações folclóricas. Ele realmente refez essa coisa linda que Angra tem. Angra ainda está muito ligada ao passado, Angra ainda está muito ligada à nossa história, e o Zequinha soube realmente dar o viés certo a elas. Outro foi o Manuel Francisco, quando assumiu a Secretaria de Turismo aqui em Angra, que trouxe o trem da Mata Atlântica, que foi um sucesso também. Foi uma pena esse trem ter parado, porque ele também atraiu muita gente para Angra. E era uma coisa diferente, porque você oferecia a praia num dia, a pessoa dormia, ficava no hotel, o que já era dividendos para os hoteleiros, almoçava, jantava e depois ainda ia fazer a viagem de trem até Leeds, que era uma coisa linda. E, Ednei, a gente não pode deixar de falar da Ilha Grande, que teve uma formação histórica diferente do que a gente vê até aqui. E como é que foi esse crescimento voltado ao turismo da Ilha Grande? O Elias, da Ilha Grande, ele trouxe o primeiro hotel, vamos dizer, ele foi o pioneiro de trazer o Mar da Tranquilidade. E o Elias trouxe realmente muita gente para a Ilha Grande. E atrás do Elias vieram outras pousadas, outros restaurantes, até que o presídio acabou e foi embora. Onde era o presídio ficou nesse marasmo por um tempo. Hoje a faculdade já está atuando e já está fazendo com que aquilo ganhe vida. Eu acredito que tem ainda um grande futuro. Já se falou em um jogo na Ilha Grande, que já foi uma coisa muito debatida, muito falada, e eu acredito que isso ainda possa acontecer. Com a falta do presídio, o medo que as pessoas tinham da Ilha Grande arrefeceu, né? Diminuiu. E começamos, então, a atrair o turista, principalmente o empresário turista que veio da maioria de São Paulo, que já tem uma outra perspectiva, que já tem uma outra forma de trabalhar. Então, hoje, o boom turístico é a Ilha Grande. E Paraty, como é que foi a formação da cidade voltada para esse setor? Foram formações diferentes? Esse marasmo de Paraty foi muito produtivo, porque ninguém mexeu em nada, ninguém destruiu as casas. Angra já evoluiu e já perdeu seu aspecto colonial. Paraty ficou esquecido. Ele só voltou à cena do Brasil quando a Rio Santos descobriu ele de novo. Foi a Rio Santos realmente que abriu o caminho para Angra, que abriu o caminho para Ubatuba e que agora, com a estrada Cunha, abriu o caminho para o interior paulistano. Então, hoje, Paraty é a joia da coroa, é a coisa mais linda do mundo. E a Flip também trouxe isso. A Flip é um grupo paulista que transformou Paraty no centro da literatura mundial, o que ela é hoje conhecida no mundo inteiro, e isso deu uma vida nova à cidade, e sem perder as suas características coloniais tão bonitas. A áurea de Paraty, você se sente bem em Paraty. Você chega em Paraty, você é inebriado com aquela áurea maravilhosa. Eu acho que hoje Paraty toda gira em torno do setor turístico. Todos trabalham pro turismo. E com a abertura da estrada de Cunha, então, agora explodiu mesmo. Inclusive, no caminho de Cunha, nós vamos encontrar ainda engenhos antigos que foram esquecidos e estão sendo revitalizados. Paraty se tornou sinônimo de boa cachaça. Me dá uma Paraty. Né? Porque realmente aí aparece. E isso está sendo exportado, inclusive, hoje, né?
Está se vendendo cachaça muito bem na Europa, nos Estados Unidos. Edneia, eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade aqui para contar um pouco mais sobre essa história rica, né, de conteúdo, dessa formação para o turismo, e a você, a audiência. Obrigado, até a próxima. Tchau.